Fala, massa atleticana, saudações. Vitória importante, o futebol não foi espetacular, pelo contrário, o Galo jogou muito mal, primeiramente no primeiro tempo, mas a vitória veio, né? Com o Igor Gomes entrando no segundo tempo, recebendo um lance do Hulk e sofrendo um pênalti na área aí. E o Hulk converteu o pênalti, trazendo assim a vitória 1-0 para o Galo contra o Bucaramanga. Amigos, temos aqui um pós-jogo, corte aqui da ESPN Brasil com linha de passe, trazendo as análises para vocês. Vamos conferir e analisar os comentaristas aí falando dessa partida do nosso Galão. Galão agora que vai decidir em casa com um gol de vantagem. Foi muito importante a vitória. O desempenho foi muito abaixo, foi muito aquém, apesar aí dos grandes desfalques que o Galo teve. Mas dá para apresentar um futebolzinho melhor, hein, Galão? Mas sem mais enrolação, deixa o seu like, já vai se inscrevendo no canal, deixa o seu hype aí no vídeo. E vambora, já quero deixar os créditos a ESPN Brasil, link na descrição. Vamos lá. Boa, Galão! Olá, fã de esportes, começando linha de passe pós-sul-americana e deu Galo fora de casa contra o Bucaramanga, 1-0, gol do Hulk de pênalti, o Galo teve jogador expulso, teve dificuldades durante a partida, principalmente no primeiro tempo, mas acaba saindo com uma vitória que encaminha bem a classificação, jogo semana que vem em Minas Gerais. Aliás, para não deixar esquecer a dica de Vitor Birner para mim nos bastidores, William, por favor, abra o programa dizendo que a noite foi mineira, porque no Campeonato Brasileiro deu um Cruzeiro para cima do Fluminense por 2-0. Ninguém quer saber de Cruzeiro, não. E aí, Vitor Birner falou, William, por favor, seja criativo, diga noite mineira. Então, tá bom, Vitor Birner, noite mineira, mas a gente começa falando do Galo que a gente transmitiu agora há pouco. Vitória, importante, encaminhou a classificação, mas não foi fácil, hein, Vitor Birner? Passou sufoco contra o Bucaramanga, tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, Eugênio, Jean, os fãs e as fãs do esporte. O jogo não foi bom, né? Não adianta... Eu entendo que o resultado é muito bom e no final das contas é isso que conta, mas principalmente no primeiro tempo, uma atuação muito ruim, o time lento, meio campo sem pegada. A gente vai falar da escalação daqui a pouquinho, se ela é viável para você ganhar meio campo, ter controle de jogo, e não tomou gol, porque o adversário é consideravelmente fraco. Estou sendo gentil. Sim. Porque espaço para finalização, espaço para construção, para usar as brechas que o Atlético deu, principalmente pelos lados, porque os jogadores de frente não conseguiam recompor, ou seja, um ótimo resultado, encaminha a classificação. Repito, o importante é ganhar, mas o desempenho, eu duvido que algum atleticano tenha visto o jogo e falou, tô feliz com o futebol que o time jogou. Esse era o elenco do Atlético, é para mais. Pois é. Aliás, o Atlético com dificuldades no aspecto da volância, né, meu amigo? Porque Fausto Vera, que não está sendo aproveitado, possivelmente pode ser negociado, Rubens deve ser negociado também, Patrick fora. E aí o Atlético tentando se acertar nesse ponto também, a gente vai falar sobre isso. Eugênio, tenta olhar o copo meio cheio, vai. Galo ganhou. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite, William, Birner, Jean, fãs do esporte. O copo meio cheio é que um brasileiro venceu na rodada de Sul-Americana. Que coisa, né, rapaz? Da Sul-Americana, né? Porque depois de Vasco, Bahia empatou, mas empatou em casa, não é um bom resultado. O Vasco goleado pelo Independente Del Valle e o Grêmio perdendo por 2-0 para o Aliança fora de casa. O Galo foi lá e ganhou o jogo. Então, ele traz um resultado que o deixa numa boa condição para passar de fase, chegar às oitavas de final e se juntar ao Fluminense, que é o único brasileiro, por enquanto, garantido na próxima fase da Libertadores. Então, esse é o lado bom. Da Sul-Americana. O lado bom, da Sul-Americana. A oitava de final da Sul-Americana. Libertadores é uma outra conversa. É outra conversa. Aí já está tudo definido. Para daqui a pouco. Daqui a pouco chega. Mas o curioso do Galo, a gente pode fazer até uma... Essa semana eu estava pensando sobre isso, até escrevi sobre isso. Que é a questão do jogo reativo. Times brasileiros tiveram resultados interessantes no Mundial de Clubes jogando de forma reativa, né? O Botafogo ganhou do PSG. O Fluminense não foi exatamente reativo, mas teve uma postura mais defensiva em quase todos os jogos, colocando linha de 3 zagueiros atrás de 3 volantes e tal. E o Galo sofreu muito no primeiro tempo quando estava jogando o jogo. Quando o Olha esse Alan Franco é lance. expulso no início do segundo tempo, o Galo baixa a linha, fica lá atrás e resolve o jogo. Parece que melhorou, né? Resolve o jogo, porque ele consegue o contra-ataque,
que dá no pênalti, tendo que improvisar porque não tinha mais volantes. Depois senta lá na área e bloqueia os espaços. Ele sofre muito menos no segundo tempo do que no primeiro. A gente vai ver os principais lances de ataque, as chances de gol construídas pelo Bucaramanga. Aí é o lance da expulsão, né? O segundo cartão amarelo do Alan Franco. Os principais lances de ataque com mais perigo do Bucaramanga são no primeiro tempo. E aí é curioso porque a gente vai transportar isso, né? Hoje, por exemplo, o Cruzeiro ganhou, a gente vai falar daqui a pouco, do Fluminense, jogando sem a bola. Foi. Quase que o tempo todo. E é líder do Campeonato Brasileiro. Mas é um time... Mas eu estou colocando aqui a questão de você jogar com a bola ou sem a bola. O Fluminense, que entregou muito a bola para os adversários no Mundial de Clubes, hoje teve a bola o jogo quase todo e não conseguiu fazer um gol. Então acho que fica essa reflexão para onde que a gente está caminhando. O futebol brasileiro, à exceção do Flamengo, o Palmeiras também foi brigar por jogos, não todos, mas foi brigar por jogos. Bahia. Eu estou colocando no Mundial de Clubes, né? Ah, tá. O Fluminense e o Botafogo conseguiram resultados expressivos sem aquele tradicional futebol brasileiro, de toque de bola, de envolver o adversário. E o Fluminense foi até a semifinal. Sim. E chegando aqui, o Fluminense com a bola não consegue jogar. E o Galo, quando perde um jogador que baixa a linha, ele consegue ganhar um jogo que estava caminhando para uma derrota. A verdade é essa. No primeiro tempo, quando terminou o primeiro tempo, eram 8 chutes na direção do gol do Bucaramanga contra 0 do Atlético. Pois é. Só a finalização na direção do gol. Sim. Já vai passar a bola para você, mas o Hulk pediu passagem. Você deixa o Hulk falar ou você quer falar? Por favor, até porque o Hulk, você sabe que se ele pede passagem, vai. é melhor dar passagem. Então vamos lá. Acho que conseguimos competir até o final. É lógico que pesa um pouco a viagem, a gente veio de um jogo desgastante também. Muitos jogadores enfermos, né? Que estavam meio gripados, 3, 4 dias. Inúmeras dificuldades, mas conseguimos jogar com... Um detalhe. Isso é um detalhe. Não é algo importante. É algo importante, né? Jogadores E o desgaste da viagem que ele falou é importante. Desgaste da viagem também, vem de uma derrota para o Bahia no final de semana, né, pelo Campeonato Brasileiro. A gente começar a colocar isso no combo aí, justifica, valeu então no final das contas porque venceu, mas realmente no jogo parece que tudo isso acabou entrando em campo, hein? Tudo bem? Tudo bom? Boa noite a todos. Eu acho assim, o grau, né, das enfermidades, para usar o termo que ele usou, o grau das enfermidades a gente não sabe bem. A questão é que na hora que você olha a escalação desse Atlético, você fala, caramba, cara, esse time contra o Atlético Bucaramanga vai poder passar com alguma tranquilidade. E o que a gente viu no primeiro tempo foi bem diferente disso, né? Acho que o Atlético sofreu bastante, o resultado poderia ter sido bem pior na primeira etapa. Acho que um Atlético muito frágil defensivamente, né? Na hora que tentava sair, deixava uns buracos lá atrás e o Bucaramanga conseguia chegar com perigo dentro da área, em condições de finalizar. Então eu acho que, de maneira geral, não foi um bom jogo. Concordo com o Eugênio que talvez tenha sido a expulsão, por mais curioso que seja, que permitiu ao Atlético jogar de uma maneira em que ele não sofria tanto defensivamente e que aí, a depender de uma bola, de um bom lançamento, como acabou acontecendo, a entrada do Igor Gomes ali fresco para sofrer o pênalti, e aí conseguiu um belíssimo resultado. Acho que a única coisa positiva, e não é pouco, é o resultado e o fato de que vai ser muito difícil o Atlético perder essa vaga agora, né? Porque tendo vencido o jogo fora de casa por 1-0 contra um adversário que é muito inferior tecnicamente, o Atlético acho que deu um grande passo realmente rumo às oitavas de final. Porém, o jogo não foi bom, a atuação não foi boa e, repito, a gente não sabe, assim, mas imagino que se os caras estivessem muito doentes, os que entraram em campo, eles não entrariam em campo. Então, eu acho que, assim, olhando para a escalação do Atlético, para o que o time poderia ter feito, de fato, não foi um grande jogo, não. Dá para esperar mais. Mas também acho que aí tem um pouco, né, do olhar para o adversário, de talvez... Para pegar um exemplo, não acho que o Atlético vai jogar dessa maneira contra o Palmeiras no Allianz Parque domingo. Eu acho que, né, ele fala, já tem um jogo difícil pela frente. Não me refiro nem única e exclusivamente à escalação,
que talvez também não seja essa, mas me refiro à postura, à maneira como o time vai jogar. Então, no fim deu tudo certo, né? E acho que nessas horas desses mata-matas aí, você desgastou o elenco com uma viagem chata mesmo. Sim. Então era bom fazer valer o resultado, né? Porque esse é aquele tipo de jogo que, dependendo de como você está encarando a competição, dependendo de qual é a sua prioridade no Campeonato Brasileiro, você fala o seguinte, olha, não vou viajar com todo mundo, eu vou ficar com alguns caras aqui. O Atlético tem levado muito a sério a Sul-Americana. Talvez tenha sido o time que mais levou a sério, é bom que se diga, se você pegar as escalações da fase de grupos. Sim. E ainda assim ficou em segundo no grupo, hein? E mesmo assim ficou em segundo no grupo. O Vasco priorizou o Sul-Americano. Pois é. Então, mas o Vasco... Poupou no brasileiro para jogar Sul-Americano. Bem lembrado. Mas eu acho que, assim, de maneira geral, outros times pouparam bem mais do que o Atlético. E acho que assim, agora tá praticamente classificado, quer dizer, né? Claro que pode acontecer, mas não é o normal acontecer. E então, como você viajou com todo mundo, como você levou todo mundo ali, era importante fazer valer essa viagem e conseguir o resultado que o Galo conseguiu. Eu também acho que não vai jogar igual contra o Palmeiras, até porque uma coisa que chamou atenção, principalmente no primeiro tempo, né? Se o tempo o Atlético melhorou, já que foi bem, mas fez um jogo bem melhor do que o primeiro tempo. A lentidão do time e do jogo. A impressão que a gente tinha é que o campo era muito maior do que as medidas convencionais, porque o jogo transcorria numa velocidade muito lenta, havia muito espaço, né? Parecia que os jogadores não conseguiam preencher o espaço. E aí tem uma questão, primeiro, dessa parte da saúde, a gente não sabe o que foi ou o que não foi. Não sei quantos e o que aconteceu. Provavelmente pode ter feito, se alguns jogadores entraram em campo bem gripados, não terem a energia necessária, ou até dosarem por conta disso. E a segunda questão para mim é uma questão de formação. O Dudu não vai recompor. O Dudu joga do lado esquerdo, volta até ali. Fazia isso no Palmeiras, Birne. Fazia com o Abel de cara torta por algum tempo e demorou para começar a fazer, foi reserva, não sei o quê. E eu acho que quando ele sai do Palmeiras, da maneira como foi, um pouco tem a ver com o jeito que ele quer jogar. E eu acho que a troca depois pro Atlético tem a ver com uma conversa com o Cuca, que deve ter, tô deduzindo aqui, obviamente não é uma informação, mas acho que tem bastante lógica, que deve ter conversado com o jogador que ia, entre aspas, facilitar pro estilo de jogo dele. O que mostra um Dudu, pelo menos no jogo de hoje, recuando um pouquinho, mas pouco passa atrás da linha do meio de campo. Se o lateral adversário avançar, faz o mínimo necessário. Vai fazer a dobra. O Hulk, além da idade, você trazer o Hulk para trás, brigando e vir muito o tempo inteiro, é você matar as melhores virtudes do seu melhor jogador e mais decisivo. É bom lembrar que se alguém tem que se sacrificar, se alguém não precisa se sacrificar, esse alguém é o Hulk, não é o Dudu. O Hulk é o jogador mais decisivo. Exatamente. O Hulk, desde quando voltou para o Brasil, ele é um dos melhores jogadores do país. Para entender por que um técnico abriria a mão de que um jogador pudesse recompor, porque hoje em dia o futebol é isso. Então, eu desconfio, aí, só para completar o terceiro jogador do ataque, o Rony, que até volta um pouco mais pela direita, que é muito mais operário, mas também é um jogador que puxa contra-ataque com bastante velocidade. Se você olha um time com Hulk e Rony adiantados, tem muita força, muita velocidade para o contra-ataque. Se você tem um quarto jogador no meio de campo, ao invés do Dudu, você tem um time muito mais coeso. Muito mais óbvio para jogar, esse jogador que é uma dobra de ala, de lateral. Você está insinuando que o Dudu, nesse momento, nessa formação, com essa característica, ele mais atrapalha do que ajuda? Eu desconfio que, por ser contra uma equipe tecnicamente muito fraca, o Cuca achou que esses três jogadores podiam jogar dessa forma, que o meio-campo ia dar conta, que o time conseguiria uma imposição na base técnica de ter a bola um pouquinho mais, acionar, usando o contra-ataque que o adversário daria, esses três jogadores e aí resolver o jogo mais rapidamente. Só que não aconteceu. E o time não executou bem isso. Porque eu nem espero que o Dudu consiga fazer a recomposição do jogo contra o Palmeiras. Palmeiras, o Palmeiras pode jogar bem, pode jogar mal. O Palmeiras pode ter dificuldade de construção, pode marcar muito bem, como faz na bola das vezes, pode não marcar bem, pode cometer falhas. O Palmeiras nunca não é intenso, a não ser no jogo contra o Inter Miami, que foi uma exceção na temporada. O time do Palmeiras é sempre muito intenso. É isso aí, massa atleticana. Contra o Palmeiras, aí já é outra história, né?
O que importa pra gente hoje realmente foi a vitória, foi conseguir aí um bom resultado aí pra gente, dentro de casa, deixar mais tranquila essa classificação aí pro mata-mata, né, das oitavas de finais da Sul-Americana. Cara, eu não gostei nada do primeiro tempo. Pra mim, o Galo trotando dentro de campo. Avenida Guilherme Arana, olha, eu vou te falar, hein, Arana. Firma aí, meu irmão, porque tá osso, hein? Todas as bolas de mais perigo era só nas costas do Arana, ó. Arana marcando 2, 3 metros de distância, só cerca, não dá bote. Então, cara, se fazer isso contra o Palmeiras, meus amigos, vai ser difícil, hein? Voltar aí com um empate, pelo menos, né, do Allianz Parque. E falando em Allianz Parque, o próximo jogo é contra o Palmeiras, meus amigos. E temos aqui o próximo confronto do Galo para a gente dar uma olhada, que é o Palmeiras. Né, o Palmeiras que acabou empatando em casa para o Mirassol no Campeonato Brasileiro. Deixou escapar aí os 3 pontos dentro de casa. Vai vir mordido contra o Galo. Né? Então o Galo vai ter voltas importantes. Júnior Santos, Coelho provavelmente ainda não. Mas é o Galo aí que vai tentando levar como dá, né, meus amigos? É difícil. Difícil você ter que rodar um elenco, sendo que você não tem muitas peças para tal, né? É o Cuca aí que vai ter que fazer mágica, amigos. Vai ter que fazer mágica. Um jogo pegado na Colômbia. Aí volta, né? Descansa aí um dia, treina, faz dá um migué ali, dá uns ajustes ali e novamente viaja para São Paulo para pegar aí o Palmeiras. Então, é uma sequência dura, amigos. Sequência dura. Agora, só jogos decisivos, só jogos aí que são muito importantes para o Galo para a sequência da temporada, né? Mas é isso aí, deixa eu saber o que você achou da partida do nosso Galão contra o Bucaramanga. Se inscreva no canal, deixa o seu comentário, isso é muito importante. Eu vou ficando por aqui, a qualquer momento eu tô de volta com mais notícias do nosso Clube Atlético Mineiro, o Galão da Massa. Fui!